Meu nome é Gledson Benedetti. Eu sou trabalhador da Vinha de Luz de Gravataí. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas nós hoje não vamos falarmos sobre as aflições propriamente ditas. Nós vamos conversar sobre a terapêutica, o tratamento. Porque Jesus disse que vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e justo, e aprendei de mim, que sou manso e brando de coração. Então, Jesus nos diz que as aflições são uma forma de aprendizado. Nós sentimos as nossas dores e, se nós tivermos condições de entendê-las, elas se reverterão em benefícios para nós. Mas como é que se processa esse benefício? O benefício, ele se processa através do entendimento. E é aí que entra o nosso tema de hoje. Saber ouvir. Todo o acolhimento, toda busca de solução começa através do diálogo. Seja ele feito em que ambiente for. No nosso ambiente familiar, ouvindo nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Seja no ambiente de trabalho, ouvindo os nossos colegas, os colaboradores que estão juntamente conosco, levando a efeito o objetivo da empresa aonde trabalhamos. Como também pode ser dentro da casa espírita, através do atendimento fraterno. Nós temos que compreender que falar sobre qualquer assunto em estado normal já é difícil. Muitas pessoas não têm esse dom, essa facilidade de se comunicar. Imaginemos agora se essas pessoas estão passando por um problema, por uma dificuldade, por uma aflição. Se torna muito mais difícil elas colocarem para fora, por vários motivos. Por timidez, por medo, por ficar pensando o que os outros pensarão. Ficam com medo da crítica, ficam com medo do falatório. Então, o processo de comunicação é bastante difícil para aquelas pessoas que não possuem esse dom da comunicação. E se Deus diz
através de Jesus e dos benfeitores: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele está contando conosco, com cada um de nós. Porque o alívio das dores dos nossos semelhantes não acontece por passos de mágica. Ninguém chega com uma varinha de condão e tchim, e o problema foi embora. Não é assim que funciona. Existem os benfeitores. Benfeitores encarnados e benfeitores desencarnados. Que fique claro que benfeitor é aquele que pratica o bem. Não tem nada a ver com santidade. Estamos todos num processo lapidatório. Num processo onde nós estamos aprendendo para nos tornarmos melhores, compreendermos as coisas que estão acontecendo, para que não venhamos a reincorrer nos erros que nos causam aflições e sofrimentos. Então, quando nós estamos exercendo o papel de ouvidor, de acolhedor, nós precisamos nos imbuir do pensamento de estarmos contribuindo com a seara do Cristo, contribuindo para aliviar a dor de alguém. E precisamos fazer esse trabalho de forma qualificada. Um dos ensinamentos de Jesus é que devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. É importante que, no momento em que vamos ouvir alguém, nós venhamos a nos desprover de julgamentos, tabus e preconceitos. Possamos ouvir com atenção. Possamos demonstrar para aquela pessoa que está conversando conosco que nós estamos efetivamente comprometidos em entender o que está se passando. Compreender o que essa pessoa está nos transmitindo. Porque esse momento de acolhimento, esse momento de audição qualificada, é o primeiro passo para se buscar resolver qualquer problema. A gente não adivinha o que está se passando com o outro. Podemos até ter uma ideia, mas somente quem está passando pelo problema sabe efetivamente o que está sentindo. Outra coisa importante, todo o problema é importante. Porque só sabe o tamanho da dor quem está passando por ela. Muitas vezes, a gente tem a prepotência e também a ignorância de pensar que aquilo que é fácil para nós também é fácil para o outro. Não é assim que funciona. Cada um sente de um jeito. Cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Então, quando alguém vier conversar conosco para falar de suas aflições, tenhamos
um procedimento de caridade. Peçamos o auxílio aos benfeitores, auxílio a Deus, para que possamos exercer essa atividade da maneira mais proativa possível. Vamos procurar, se for possível, um lugar calmo, tranquilo, para que possamos propiciar àquela pessoa um ambiente onde ela se sinta tranquila, segura. Vamos passar para essa pessoa tranquilidade. E, acima de tudo, confiabilidade. Que nós possamos criar um clima de confiança recíproca. Que a pessoa se sinta à vontade para falar das suas aflições, sem o medo de que aquilo que está sendo tratado ali venha a se tornar público. Porque aonde não houver confiança, todo o processo fica comprometido. Porque a pessoa não se sentirá à vontade para elencar os seus problemas. Nós fomos criados para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprendermos a fazer contas, resolver equações. Mas muito poucos de nós teve alguma aula, algum curso de ouvidoria. Nós não fomos criados para ouvir. O sistema ao qual nós fazemos parte, ele se preocupa muito com a oratória. Muitos cursos de oratória. Muitos cursos de como nos expressar, como convencer, como vencer discussões através da fala. Muitas vezes, como se diz no vocabulário por aí, ganhar no grito. Falar de forma que convençamos, que impomos a nossa ideia, a nossa mensagem, se sobrepondo aos demais. Mas e ouvir? Existem muito poucos cursos disponíveis sobre como ouvir. E esses cursos muitas vezes não existem porque não haveria muitas adesões. Porque nós temos conosco é que nós devemos impor as nossas vontades, os nossos objetivos. Nós fomos criados numa sociedade onde nas casas, nos lares, o pai diz: aqui quem manda sou eu, e obedece quem precisa. E vocês dependem de mim, então me obedeçam. Nas empresas, a mesma coisa. Eu sou o dono. Aqui funciona como eu quero. Eu sou o gerente, o diretor. Faz o que eu mando. Então, nós precisamos buscarmos, através do Evangelho de Jesus, maneiras
de irmos corrigindo essa carga que a gente vem trazendo de muitos e muitos tempos. É importante ouvir o outro. A paz só existe, só reina num ambiente onde há diálogo. Diálogo construtivo. E diálogo construtivo é aquele onde a gente fala, mas também escuta. Muitas famílias, elas são destroçadas, porque não existe o diálogo. Porque desde pequena, as crianças vêm recebendo imposições. E nós precisamos compreender que nós somos espíritos antigos. Não somos espíritos velhos, somos espíritos antigos. Já reencarnamos várias vezes. E que as crianças que reencarnam na nossa família são espíritos antigos. Estão num corpo de criança, mas são espíritos com muitas bagagens. E alguns até mais evoluídos do que nós. Então, faz parte da obrigação dos pais acolher, educar, amparar, proteger. Mas, conforme essas crianças vão se desenvolvendo, vão crescendo, começa também a aflorar a personalidade delas. E muitas vezes começa a aflorar também algumas deficiências, alguns desvios de caráter, algumas impotencialidades, dificuldades para entender, para interagir, para conviver. E aí, não adianta nós querermos ir impor para essa criança, para esse jovem, para esse adulto. Nós precisamos conversar, ouvi-los, compreender o que se passa com eles. Na mesma família, se são várias pessoas, cada um tem a sua individualidade. E o que é fácil para um pode ser muito difícil para o outro. Isso a gente leva para nossas empresas onde trabalhamos, para o clube do qual fizemos parte, para a vizinhança. Ninguém é igual um ao outro. Existem dificuldades diferentes. E é essa questão que precisamos conversar, escutar, compreender, para que possamos irmos adequando as relações. Alguns a gente vai precisar dar uma empurradinha, em outros a gente vai precisar dar uma seguradinha. É normal. O que não dá é para querer tratar a todos do mesmo jeito. Porque não podemos tratar diferentes de forma igual. É preciso individualizar para que possamos nos compreendermos mutuamente e, imbuídos do desejo de criar um ambiente coletivo saudável,
irmos nos amoldando, nos adequando uns aos outros. Outra coisa importante, eu vou falar sobre isso trazendo para a casa espírita, mas vale para qualquer outra situação. Na casa espírita, a gente recebe muita gente no atendimento fraterno. Aí as pessoas chegam lá e algumas vezes tem alguns irmãos que a pessoa mal chegou lá, abriu, tá, já sei, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer desobsessão, tu tem que fazer, assistir palestra, vamos tomar paz. Sem ouvir. E o trabalho tem o nome de atendimento fraterno, acolhimento fraterno. Então, vamos deixar que o nosso irmão necessitado chegue, vamos recebê-lo com cordialidade, vamos deixar que ele se assente e que fale no tempo dele. Alguns irão chegar e irão chorar, deixemos que chore. Muitas vezes, o acolhimento é criar um ambiente onde a pessoa possa chorar. Tem pessoas que não conseguem chorar por vergonha, por medo das críticas. Então, se ele chegou ali e conseguiu chorar, deixe que chore. Se chegou ali e precisou falar, deixe que fale. Não interrompa. Deixe que a coisa flua. Não queira doutrinar quem está no momento de aflição agudo. Não vai te ouvir, não vai te compreender. Aquele momento é um momento de acolhimento. Peça o auxílio aos benfeitores espirituais. A pessoa já foi conduzida ao atendimento fraterno pela espiritualidade. A casa tem o amparo espiritual. Então, vamos acolher e atender aquele irmão com caridade, com base nos ensinamentos do Evangelho. Outra coisa importante, ao estarmos conversando com alguém que está nos relatando as suas aflições, sejam elas quais forem, tenhamos o cuidado, tenhamos a sabedoria de não começarmos um interrogatório. Não é o momento de interrogar ninguém. O acolhimento é fazer com que a pessoa se sinta bem. É aliviar o peso dos ombros dessa pessoa. Aliviar o peso do coração dessa pessoa. Vamos acolher sendo discretos. Saber ouvir é saber também o limite da interferência no processo de auxílio. Muitas vezes, a pessoa nos procura com um problema seríssimo
pessoal. E aí, como se sente bem, se sente à vontade, começa a nos contar. E a partir do momento que a gente compreendeu o que está se passando, é de bom alvitre que se evite que a pessoa faça comentários além do necessário. Muitas vezes, devido à aflição, a pessoa quer botar para fora, e muitas vezes fala coisas que não precisamos saber. Detalhes que não precisamos saber. E faz parte da caridade, faz parte dos enunciados cristãos, que não venhamos a bisbilhotar a vida de quem quer que seja. Aquela pessoa, ela está fragilizada e está encontrando em nós alguém que ela elegeu para uma possível solução. E nós temos a obrigação de auxiliar na medida certa. Por que isso, meus irmãos? Porque a pessoa, ela pode estar fragilizada naquele momento. Aí ela pega e despeja um monte de coisas da vida dela, coisas particulares, muitas vezes, e mais adiante ela vai estar bem, ela vai se restabelecer, e aí vai se estabelecer uma contradição muito grande, porque ela vai se aliviar das dores que ela estava sentindo, mas passará a ter outra dor, poderá ter vergonha de ter revelado coisas da sua vida íntima, sabe? Essas coisas particulares. E aí, o atendimento fraterno, que deveria ser para aliviar as dores e fortalecer para que a pessoa dê continuidade na sua vida, vai criar um outro problema ainda. Então, o diálogo fraterno deve ser com muita prudência. Muita prudência. Não estamos aí para bisbilhotar a vida de ninguém. Isso vale para o atendimento na casa espírita, isso vale quando estamos ouvindo nosso filho, nossa avó, nosso irmão, nosso cônjuge. Isso vale para quando estamos ouvindo um colega de trabalho. Devemos ser discretos. Saber ouvir é saber ser discreto também. Jesus, ele sempre foi muito comedido. Às vezes, as pessoas procuravam ele e faziam certas indagações e ele não respondia de pronto. Às vezes, ele ficava riscando no chão, dando tempo para amadurecer o que ia falar. Então, nós não precisamos ter pressa para falar. O atendimento é
um atendimento que deve ser progressivo. Na primeira vez, vamos acolher. Muitas vezes, um simples abraço transmite muita coisa boa. Vocês já perceberam que as mães, quando os filhos eles choram, se machucam, a primeira coisa que uma mãe faz é abraçar e acolher, fazer. É acolhimento. Aí depois que está mais calmo, vamos ver o que podemos fazer para resolver o teu problema. E é assim que nós devemos proceder quando alguém vier nos procurar para falar das suas dificuldades. Não precisamos dar retorno de pronto. O processo é progressivo. Também é importante nós procurarmos compreender os diálogos não verbais. Quando a pessoa não se sente ainda confortável para falar, ou ela fala e desvia um pouco do real motivo da busca do auxílio. Aí precisamos ouvir com o coração, ouvir com os olhos, ouvir com a percepção. Porque nos gestos, na maneira de sentar, na maneira de olhar, desvios de olhares, tudo é comunicação. E muitas vezes nós precisamos ouvir, não só com os ouvidos, mas com todas as possibilidades que existem para que possamos compreender o que está se passando. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos auxilie para que possamos desenvolver a capacidade de ouvirmos adequadamente. Graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e pelo Teu Evangelho que nos esclarece. Que possamos sair daqui levando essa mensagem, que ela possa germinar em nosso coração e que possamos colocá-la em prática, ouvindo de maneira mais eficiente, para que possa se estabelecer compreensão e resultados adequados. Porque aqui estamos para nos auxiliarmos uns aos outros. E precisamos compreender que o quanto antes um dos nossos irmãos se restabelecer, podendo tocar a sua vida adiante, será mais uma ferramenta para auxiliar aos demais irmãos, nos dando também a oportunidade de podermos prosseguir acolhendo e orientando a quem nos procurar. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigado.